Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, em mais uma edição do SST, o canal. E hoje vamos falar sobre a Brigada de Incêndio, segundo a IT-17 de 2019, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Então, vou pegar um trecho aqui, a gente só vai começar a falar sobre ela, pretendo fazer outros vídeos complementando essa informação. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Então bora lá, começando pelo pelos procedimentos. Então, critérios básicos para a seleção de candidatos à brigada. Então, o que eu tenho que fazer para selecionar? Os candidatos à brigada devem atender preferencialmente, ou seja, não é obrigatório, mas de preferência, primeiro, permanecer na edificação durante seu turno de trabalho. Ah, mas todo mundo trabalha, não fica o dia todo na empresa? Não, imagina um motorista, alguém que faça um serviço externo. Então eu vou dar preferência para aqueles trabalhadores que passam o dia todo na empresa. Segundo, experiência anterior como brigadista. Então aquelas pessoas que já fizeram curso de brigada anteriormente, eu vou dar prioridade para elas. Elas já têm uma maior noção, entendem mais. Teoricamente, seriam as primeiras, né? Terceiro, possui boa condição física e boa saúde. Não é que todo mundo da brigada vai fazer combate a incêndio. Tem uma pessoa que vai ajudar na orientação e tudo mais. Porém, é necessário, é importante que a pessoa tenha um bom condicionamento, tenha boa saúde para participar. Quarto, possui bom conhecimento da edificação e das instalações, devendo ser escolhido preferencialmente os funcionários da área de utilidades, elétrica, hidráulica e manutenção geral. Então, eu precisaria que os brigadistas conhecessem melhor o processo, conhecessem melhor a empresa. Como o pessoal da manutenção, em geral, rodam por toda a empresa, são pessoas que a gente deveria dar uma certa preferência. E até porque tem algumas atividades que a gente vai precisar. Por exemplo, eu vou precisar desligar a subestação. Não pode ser qualquer um, né? Tem que ser alguém lá da manutenção, eletricista da manutenção. Então, preferencialmente, a gente vai ter que ter algumas pessoas da manutenção. Tem mais dois, ser maior de 18 anos e ser alfabetizado. Só que voltando, isso aqui é preferencialmente, então vou dar prioridade para esse público aqui. Na prática, a gente não tem tanto candidato assim, não sei onde vocês trabalham, mas onde eu trabalhava era certa dificuldade de conseguir candidatos, porque brigada é voluntária, e sendo voluntária não é que nem CIPA, que a pessoa tem pelo menos uma estabilidade, né? E aquele não tem essa estabilidade, essa garantia de emprego, falando melhor. Então, como é que vai ser feita a organização da brigada? A brigada de incêndio deve ser organizada funcionalmente como segue. Aqui ele vai dar para uma empresa maior, tá? Dependendo do porte da empresa, você não vai ter todas essas categorias. Mas bora lá. Primeiro eu tenho um brigadista, ó, pessoa voluntária, já falamos, ou indicada, treinado e capacitado para atuar na prevenção e no combate ao princípio de incêndio, isso é importante, tá? Brigadista não é para atuar com o incêndio já está alto, é para princípio de incêndio, é para começou, tentar apagar, não conseguiu, é bombeiro. Abandono de área, prevenção de acidentes de primeiros socorros, tá? Então, numa edificação, área de risco. Então, o brigadista é essa pessoa que vai fazer isso. Acima dele teria o líder, que é o responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de um determinado conjunto de setores, ou pavimento, ou compartimento. Então eu tenho aqui, sei lá, 20 brigadistas em determinado setor, ou em alguns setores, um próximo ao outro. Eu tenho que ter um líder para coordenar esses brigadistas, tá? Só que eu tenho uma edificação completa, então eu tenho o chefe da edificação ou do turno, brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de uma determinada edificação da planta. Então imagina uma empresa grande com vários prédios, então tem os brigadistas em determinado setor, tem o líder e tem o coordenador daquele prédio como um todo. Só que eu disse que tem vários prédios, né? Então eu tenho um coordenador geral, brigadista responsável pela coordenação e execução das ações de emergência de todas as edificações que compõem uma planta, independente do número de turnos. Então, lógico, isso aqui você percebe que dependendo do porte da empresa, eu não preciso de toda essa hierarquia aqui. Mas é interessante eu saber que eu vou ter que ter algumas pessoas para liderar os grupos de brigadistas da sua empresa. Em relação ao programa do curso de brigada de incêndio, bora lá.
Os candidatos à brigada selecionados, conforme o item que falamos anteriormente, devem frequentar curso com carga horária mínima definida na tabela B2. Eu não vou ver agora a tabela B2, mas a tabela vai dar, em função do risco, digamos assim, da empresa, vai estabelecer qual a carga horária, abrangendo as partes teóricas e práticas conforme a tabela B1. Então a tabela B1 diz, olha, tem que ter isso. As informações que vão fazer parte desse treinamento. O curso deve enfocar principalmente os riscos inerentes ao tipo de divisão da ocupação. Isso aqui é importante. Não só para a brigada, para qualquer treinamento. É muito comum, eu chamo de treinamentos enlatados, né? Os instrutores fazendo um treinamento enlatado que serve para qualquer empresa. Só que se naquela empresa eu tenho um maior problema relacionado a um determinado assunto, eu tenho que focar naquilo, né? O meu brigadista tem que ter a noção geral, mas ele tem que saber como atuar para os problemas da própria empresa. Então é isso que tem que tomar cuidado. O atestado de brigada de incêndio atualizado, renovado no máximo 12 meses, será exigido quando a solicitação de vistoria. Então, cada 12 meses tem que ter esse atestado. E o atestado de brigada deve ser mantido na edificação ou área de risco. Então não está lá na sede, está lá onde você está trabalhando. E aí uma parte importante aqui, ó. O atestado de brigada de incêndio deve ser renovado quando houver alteração de 50% dos seus membros. Então, nós falamos que antes de você fazer anualmente, né? O treinamento de brigada, tudo bonitinho. Só que aí eu tinha que ter, sei lá, 40 brigadistas e foi saindo gente, não sei o quê, e agora eu só tenho 15. Ou seja, eu tenho menos de 50%. Nesse caso, eu teria que renovar, porque eu tenho que atualizar esse atestado de brigada. Os brigadistas que concluírem a formação ou a atualização com aproveitamento mínimo de 70% em avaliação teórica ou prática, definida com base nos objetivos constantes na tabela B1, ok? Podem receber certificado de brigadista a critério do profissional habilitado. Então eu vou fazer o treinamento. Para emitir o certificado, tem que ser feita uma prova. E nesta prova, as pessoas que participaram do treinamento têm que ter pelo menos 70% de pontuação. No caso da alteração de 50% dos membros da brigada, aos componentes remanescentes, aqueles que ficaram, que já tiverem frequentado a formação, serão facultadas as partes teóricas e práticas, desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70% de aproveitamento. Bora explicar isso aqui. Lembra, eu tinha que ter 40 brigadistas, só tenho 15. Vou ter que refazer o treinamento para complementar, porque saiu muita gente. Essas pessoas que ficaram e têm menos de um ano que elas realizaram o treinamento, eu posso até renovar se elas fizeram uma prova, tá? Elas vão fazer uma prova e aí elas têm que ter pelo menos 70% de aproveitamento, para não ter que fazer antes de um ano. A partir do segundo treinamento, fiz o primeiro treinamento, já estou no segundo ano, o brigadista já formado, somente realizará a parte prática, conforme o conteúdo programático previsto na tabela 1. E a carga horária prevista na tabela B2, a parte teórica será facultada, não é obrigatória, né? Desde que o brigadista seja aprovado em pré-avaliação com 70% de aproveitamento. Minha recomendação, faça para todo mundo, tá? Por mais que o cara já saiba a maioria, é sempre interessante ter uma nova visão, chamou um novo instrutor. Então, eu acho interessante fazer para todo mundo. Ah, um detalhe importantíssimo, tá? Eu estou lendo a instrução técnica de São Paulo, que não necessariamente é válida onde você trabalha, na sua região. Então, às vezes usam o NBR, às vezes tem alguns ajustes, então toma cuidado. Eu estou falando aqui o de São Paulo, que a gente usa aqui em Manaus também. Após a formação ou treinamento ou atualização da brigada de incêndio, o profissional habilitado deve emitir o respectivo atestado de brigada conforme anexo 1 da IT-01. Então, os critérios estão lá na IT-01. E caso a formação ou atualização seja realizada por 2 instrutores em áreas diferentes, então, por exemplo, um de incêndio e um de primeiros socorros, o atestado de brigada deve ser assinado por ambos. Então, se eu tenho lá um bombeiro e um técnico de enfermagem ou enfermeiro, os 2 assinam, tá? Os 2 vão assinar, porque um faz uma parte e o outro faz outra parte. A gente vai continuar falando sobre isso na próxima semana no meu Amigo Gestor. Na seguinte, eu volto a falar de instrução sobre brigadista. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com.
Um abraço e até o próximo programa.